dois ou três reunidos ali do Senhor, se faz presente. Senhor, queremos ouvir, Senhor, agora a Tua palavra, a ministração, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Senhor, usa o Teu Filho, Senhor, com graça e direção. Senhor, abençoa a vida do Teu Filho, que ele seja, Senhor, essa boca, Senhor, do Senhor para as nossas vidas. Usa o Teu Filho na direção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Por da igreja, pode Senhor? Amém. Amém. Glória a Deus. Você está feliz de estar aqui? Glória a Deus. Está feliz? Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Tem um louvor que nós cantamos, que eu gosto muito, fala sobre a grandeza e o poder de Deus. E essa manhã, né, foi uma manhã com os adolescentes, vamos ver o nascer do sol, e um dos adolescentes falou assim: eu não consigo entender como Deus pôde pensar no movimento da Terra, da rotação e translação. Eu falei, e muito mais. E nós podemos contemplar a grandeza de Deus. Quando eu ouço esse louvor, quão grandioso e poderoso Deus é, na maioria das vezes nós não temos a dimensão do poder de Deus, né? Nós temos uma ideia, talvez, mas a dimensão não. É alguém que coloca em fileira os astros do céu, chama pelo nome, sabe cada fio de cabelo que tem na sua cabeça. É alguém muito poderoso. O infinito é do tamanho do braço de Deus simbolizando. E às vezes, só para ter uma dimensão do poder de Deus. Mas é fantástico e gratificante poder adorar esse Deus. E eu quero que os irmãos abrirem em Marcos capítulo 10. E eu queria fazer uma pergunta aos irmãos, antes de vocês abrirem. Qual é o parâmetro para poder entrar no céu? Quem quer ir para o céu aqui? Glória a Deus. Eu vi que tem pessoas que talvez não querem, mas quem quer ir para o céu aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. E qual é o parâmetro que é para entrar no céu? Você já parou para se perguntar? Eu quero ir para o céu. Só que eu quero saber qual é o parâmetro, porque o céu não é de qualquer maneira. Ok? E vocês abriram em Marcos capítulo 10, versículo 13. Todos acharam? Marcos 10, 13. E vai falar de Jesus e as crianças. Quem que acha que a criança é tranquila? A criança é tranquila, o pastor falou aí. É um ministério super tranquilo. Super tranquilo. Vamos lá, versículo 13 em diante diz o seguinte: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Versículo 15: digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Vou ler de novo o versículo 15. Digo a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E em seguida tomou as crianças nos braços e pôs-lhes as mãos e as abençoou. Podeis sentar. E a primeira pergunta que eu fiz foi: qual é o parâmetro para entrar no céu? A resposta está quase evidente. Sermos semelhantes a uma criança. Simples assim. E eu quero destrinchar esse texto com vocês para nós podermos entender. Será que eu entro no céu fazendo birra, porque não é igual uma criança? Ou será que eu entro no céu fazendo manha para Deus? Não, Deus, deixa eu entrar no céu, eu quero o céu. Como será que nós podemos entrar no céu? E eu quero fazer mais duas perguntas. Criança tem alguma importância? O que vocês acham? Qual a importância dessa criança? Qual a importância de uma criança do seu lar? Qual a importância de cada criança que estava aqui na frente? Já parou para analisar isso? Olha o que Jesus está falando: aquele que não for como ou semelhante a uma criança,
não herdará o reino dos céus. Demonstra uma total importância para a criança. E o que nós podemos aprender com uma criança? Porque às vezes nós achamos assim, eu sou velho, né? Eu tenho mais idade, eu sou experiente, eu sou uma pessoa vivida. O que eu vou aprender com uma criança que acabou de nascer? O que eu vou aprender com uma criança de 1 ano que está aqui na frente? E o Espírito Santo me confrontava dessa maneira, que às vezes nós nos achamos intelectual, né? O que eu vou aprender com uma criança? Ela não tem nada para me ensinar, eu que ensino para ela. Mas aqui Jesus está falando, aprende com as crianças, pois o reino dos céus já é dela, ela é o padrão, nós temos que seguir e ser semelhantes à criança. Só que antes de entrarmos na mensagem, eu tenho que explicar o cenário que estava acontecendo. No momento em que Jesus estava andando ali, pessoas estavam trazendo crianças até Jesus para ele abençoar, e isso era de costume, né? As pessoas que eram mais experientes em abençoar as crianças. E naquele momento os discípulos entendiam que talvez as crianças indo a Jesus poderiam atrapalhar o ministério de Jesus. Falavam assim, não deixa elas chegarem, elas vão fazer bagunça. Não deixa a criança ali, ela vai ficar gritando, ela vai incomodar. Só que quando nós nos deparamos com Jesus falando, ei, deixa que venha a mim os pequeninos, não atrapalhem eles, venha a mim. E como o tio da salinha, né? Cara, a minha função é deixar eles irem ao Pai, é apresentar eles ao Pai, ao Senhor. Eu não posso falar, ei, fica aqui, não atrapalhe o culto. Muito pelo contrário, eu tenho que falar, é assim que buscamos ao Senhor, é assim que adoramos a Deus. É uma tarefa muito nobre poder ministrar para aquelas crianças. E eles falaram, eu quero ser igual você, tio. Pergunta as tias da salinha. O prazer que é muito bom. E ali aqueles discípulos, eles estavam com uma visão distorcida das crianças. Eles achavam que as crianças iriam atrapalhar o ministério de Jesus, e eles estavam segurando as crianças. E às vezes, nós não damos tanta importância para aqueles pequeninos. Nós vamos ver que a palavra de Deus ensina a cuidar das viúvas e das crianças. Vai dar uma ênfase nas crianças, porque eles não davam o total valor que uma criança tinha. Não era tão valorizado. E às vezes nós podemos falar, mas como assim? Eles não dão valor para a criança, eles não ouvem a criança. E muitas vezes hoje, nós replicamos isso na nossa vida. Às vezes os nossos filhos chegam para poder conversar com nós, e a gente cansado do trabalho, peraí, eu não tenho tempo para você. Uma vez numa reunião com os homens lá em casa, eu citei isso. Às vezes eu trabalho o dia todo. Quando eu chego em casa cansado, meu filho vem correndo, a minha filha, pai, meu dia foi assim, eu quero brincar. E eu falo, não, espera aí, eu estou cansado. Mas é o primeiro contato do dia comigo. Ele está esperando eu retornar esse contato com ele. E às vezes nós não damos importância para essas crianças. Às vezes achamos que só estamos tirando elas do culto para não atrapalharem. Mas muito pelo contrário. Nós vemos que elas estão aprendendo a palavra de Deus da maneira que elas conseguem entender lá. Se eu perguntasse a Jenny, ela é professora, né? 50 alunos, se eu não me engano, nessa média. Olha a importância que é a profissão da Jenny, porque ela está induzindo e impactando diretamente na vida daquela criança. E nós, será que o nosso testemunho está sendo coerente com aquilo que falamos, o que fazemos? As nossas crianças estão nos observando. E isso é uma das coisas que eu mais me preocupo. Foi essa semana passada, eu fiz uma brincadeira, né, no meio de amigos, e que não foi legal essa brincadeira, e isso o Espírito Santo me cobrou, e eu falei, era uma brincadeira que sim, eu fiz, que não tinha quase nada a ver, mas aquilo pesou em mim, eu falei, cara, eu preciso pedir perdão a essas pessoas. Eu dei um mau testemunho, eu que estou vindo ministrar o evangelho, eu dei um mau testemunho, que é isso? E o Espírito Santo falou, para você pode parecer uma brincadeira, mas e o seu testemunho? E as pessoas não falam, me desculpe, me perdoa. Não tem nada a ver não, eu tinha até esquecido. Eu falei, não, mas o Espírito Santo estava me cobrando de uma
as pessoas mais próximas dessas crianças. Eu te garanto que as crianças aqui estão olhando para todo mundo da igreja. Observa todo mundo da igreja. Será que nós estamos dando o devido valor a essas crianças? Pois Jesus, Ele deu o devido valor para essas crianças. Ele fala no versículo 15, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, semelhante a uma criança. Olha a importância que Ele está dando para a vida de uma criança. E no versículo 14 diz o seguinte: versículo 14, olha a reação de Jesus quando os discípulos estavam segurando as crianças para elas não atrapalharem, entre aspas, o ministério de Jesus. Uma visão distorcida. Quando Jesus viu isso, ele ficou o quê? Indignado. E lhes disse: deixa vir a mim as crianças e não as impeçam. Aqui Jesus já estava fazendo muitos milagres e maravilhas. Ele estava já talvez indo para a cruz do Calvário aqui, num contexto geral. E naquele momento ali no ministério dele, ele falou: ei, pera, eu tenho que dar importância àquelas crianças. Eu tenho que dar o valor devido para elas. E aqui ele fala no versículo 14: eu estou indignado, deixa elas virem a mim. E ele não só permite que as crianças se aproximem, como também ensina que elas são exemplos para todos nós. No momento que ele fala, deixa ela vir, ele não está só permitindo aquelas crianças ao redor poder desfrutar da presença de Jesus, mas estava usando elas como exemplo para todos nós. E se você fizer uma auto-reflexão, será que a minha vida está coerente com aquilo que Jesus está me pedindo para ser? O que será que a minha vida está refletindo? Será que se eu pegar a inocência de uma criança, um coração humilde, né? Será que o meu coração também está sendo humilde? E eu separei uma frase que diz o seguinte: o reino de Deus pertence àqueles que se aproximam de Deus com humildade e a confiança daquelas crianças. E se eu te perguntar o que é o reino de Deus, é para aqueles que têm um coração humilde ali, a confiança em Cristo como as crianças. Será que o nosso coração, a nossa confiança está em Cristo? Será que esse exemplo que Jesus acabou de dar através das crianças está coerente com a minha vida? Faz uma auto-reflexão. Crianças nos ensinando hoje, através do Espírito Santo, a vida delas impactando. Jesus está mostrando que o acesso a Ele não depende de idade, status ou qualquer condição humana. É algo para todos, sem exceção. Às vezes pessoas poderiam limitar: não, para você chegar na presença de Jesus, você tem que ser o pastor. Não, para você chegar na presença de Jesus, você tem que ter um status, uma condição financeira alta. Não, para você chegar, não. Até os pequeninos chegam à presença de Deus, chegam na presença de Jesus. Ele está mostrando isso. A minha presença é para todos aqueles que queiram estar nela, aquele que tem um coração humilde, aquele que busca confiar em mim. A presença de Deus é para todos. Obrigado, Deus. Eu separei uma frase que diz o seguinte: independente da sua idade, se você já tem cabelo branco ou não, se já caiu um pouquinho de cabelo ou não, é para todos. E aos olhos de Deus, nós somos uma criança, nós somos frágeis. Ele está nos olhando com um olhar de pai. Ele está falando assim: esse é meu filho, eu quero que seja. Ele está tendo um cuidado, um zelo com a nossa vida. Obrigado, Deus. Falando assim: se aproxima de mim, eu tenho o melhor para você. Não se afasta da presença do Pai. Eu sei o que é melhor, Jesus falando. Ele quer te tomar nos braços dele, te amar, mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a sua casa, o seu trabalho, o seu ambiente. Ele anseia isso. Ele quer pegar a sua casa
casa ali, a sua família fazer um novo lar, um novo lugar. A gente canta um louvor, eu sinto uma unção pelo ar. Obrigado. E Ele quer que essa unção te acompanhe onde você for, a presença do Espírito Santo. Ele quer ser real na sua vida. Ele não quer só ficar de quinta e domingo, mas é o tempo todo. Ele quer construir uma história com você. Como crianças que buscam o Pai. Aos olhos de Deus, nós somos uma criança. Ou alguém que entende mais que Deus, é mais experiente do que Deus, pode aconselhar a Deus. Eu acho que isso é algo muito forte que me impacta muitas vezes. Que às vezes nós queremos tomar o controle da situação e falar assim: Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Deus, eu não preciso agora do conselho do Senhor, eu vou tomar as rédeas pela minha própria decisão. E muitas das vezes, quando nós fazemos isso, nós acabamos nos frustrando lá na frente. Porque Jesus, como Deus, como um Pai, Ele sabe o melhor para nós. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele te previne. Mas para isso precisamos buscar a presença do Pai. E Deus, Ele quer se relacionar com o Pai. Quem é que quer se relacionar com Deus como filho? Meu Deus, obrigado, Senhor. Quem é que quer buscar Deus e falar assim: Deus, eu quero ser o seu filho. Eu quero poder ter experiência com o Senhor. Porque Ele o tempo todo quer ser o nosso Pai. Só que Ele não quer ser aquele Pai que trabalha o dia todo e chega assim: hoje eu filho, vai, hoje eu vou dormir. Não. Deus está preocupado em gastar tempo de qualidade com você. Deus está preocupado que você gaste tempo de qualidade com Ele. Quer ver um exemplo? Às vezes eu chamava a menina para ir trabalhar comigo. Filha, vamos, eu vejo no proximidade, né? Pastor do Samir, vamos lá pro laboratório. Aí eu dava uma cera, uns dentinhos lá para ela brincar. Vamos ser sinceros, ela mais me atrapalhava do que me ajudava. Mas você viu o entusiasmo dela, o tempo dela comigo, ela podendo ficar comigo ali. E ela falava assim: pai, tá bom? Eu falo: dá para melhorar, mas tá no caminho certo. E aí nós estávamos gastando tempo de qualidade. Glória a Deus. Um relacionamento entre pai e filho. Como eu queria gastar tempo com meu pai. Mas eu não posso, porque meu pai já faleceu. Como eu queria ter esse momento, pescar com meu pai, eu amo pescar. Aproveita o pai, trazendo para a palavra de Deus, para a vida. Deus está o tempo todo batendo na porta, buscando ter relacionamento. Gaste tempo, Ele quer se relacionar. Deus. Não deixa o diabo roubar esse tempo precioso. A internet, o Instagram. E depois que você começa a rolar Instagram, parece que é uma armadilha. Eu convido os irmãos a abrirem em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Provérbios, capítulo 22. Todos acharam? E se eu perguntar a você, quem é a melhor pessoa para educar o seu filho? Já parou para perguntar? Será que é a professora da escola? Será que é o pastor da igreja que vai ensinar o seu filho? Quem é a melhor pessoa? É o próprio pai e a própria mãe. E aqui eu vejo um versículo que fala o seguinte: Provérbios 22, 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem, para que ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Ou ensina no caminho que se deve andar, e ela jamais se desviará. E puxando para os pais, aqui não fala ensina o caminho, não fala assim: olha, é aquele caminho lá que você vai andar, é o caminho lá da igreja lá que você vai andar. Não, aqui a palavra de Deus está falando: ensina ela no caminho. É você pegar a mão da criança e falar: meu filho, é por aqui, ó, segue o seu pai, segue a sua mãe, é esse caminho que nós vamos percorrer. É você ser o exemplo do seu filho, para sua filha. O
seu sobrinho, para qualquer criança que está olhando você. É no caminho. E quando eu olho isso, eu vejo Jesus mostrando os discípulos, ele ensinando, gastando tempo com cada um deles, falando: é assim que faz, é assim que ora, é assim que perdoa. Você vê o tempo todo o Pai, Deus, gastando tempo com nós, ensinando no caminho, mostrando o que fazer, gastando tempo de qualidade. Só que às vezes nós olhamos para o Pai falando assim: Pai, eu estou ocupado demais. Deus está falando: meu filho, eu quero você próximo, eu quero poder te ensinar, eu quero criar experiências com você. Isso mexe muito comigo, porque um dos pilares da minha conversão foi a vida da minha filha. Dos 14 aos 21, já foi só misericórdia. E no momento que minha filha nasceu, quando ela ia fazer 1 ano, eu estava numa situação um pouco complicada, não agradável, e veio uma voz na minha mente, que hoje eu entendo que é o Espírito Santo, que falou, hoje eu entendo que falou comigo: qual a moral que você vai ter a cobrar a sua filha no dia que ela estiver fazendo as mesmas coisas que você faz hoje? E aquilo bateu muito forte, porque eu falei: eu tenho que ser o exemplo para minha filha. É eu que tenho que ensinar ela no caminho que ela deve andar. Então, se um dia eu quiser falar ou cobrar algo dela, eu primeiro tenho que ter feito, eu primeiro tenho que ter sido exemplo. E quando nós olhamos para a cruz do Calvário, olhamos para Jesus e Ele nos cobra, é porque Ele já fez aquilo, Ele já passou pelo aquele caminho. Quando Ele fala assim: tenha fé, é porque Ele teve fé. Quando Ele fala assim: confia no Pai, é porque Ele confiou no Pai. É quando Ele fala assim: guarde o seu coração, não tenha ansiedade, fique calmo, é porque Ele fez isso. Ele está nos ensinando todos os dias no caminho. Obrigado, Deus. Basta se nós queremos ouvir ou não a voz de Deus. E o tempo todo Ele fala. O tempo todo Deus está mostrando, falando, agindo. Só que às vezes nós, com muito barulho em volta, nós não damos ouvido à voz do Pai. Preferimos ouvir outras coisas do que a palavra de Deus. Quanto tempo estamos dedicando ao nosso devocional? Quanto tempo estamos dedicando a ouvir aquilo que o Pai está falando? Ou só falamos e queremos que o Pai ouve e o Pai faça aquilo que queremos? E não é assim. Deus quer tempo de qualidade. E eu separei algumas características de criança que devemos ter para herdarmos o reino de Deus. O pastor falou que hoje eu poderia ministrar até meia-noite. São muitas características, mas eu separei algumas que eu acho as mais importantes. E Jesus nos chama a ser como crianças, a termos essas características. E a primeira que eu separei é termos a mesma confiança das crianças no Pai. Quem que é pai e mãe? Amém? Meu Deus. Quantas vezes, seja sincero, o seu filho chegou para você e falou assim: pai, será que acabou a compra lá da dispensa? Que eu não consegui lá comer e eu estou preocupado. Talvez amanhã de manhã eu não vou conseguir comer meu pão. É normal um filho fazer isso? Fala: não, pai, me fala quanto que deu a conta de luz aqui, porque hoje eu não vou ligar o ventilador ou o ar-condicionado não, porque eu estou preocupado com o senhor. É normal o pai fazer isso? O filho fazer isso? É confiança plena no Pai. Glória a Deus. E ele fala assim: não, eu sei que meu pai e minha mãe vai colocar comida na dispensa. Eu sei que meu pai e minha mãe vai ter condição de pagar a energia. É essa confiança plena que devemos ter no Pai. Porque às vezes nós falamos: eu confio em Deus, mas eu quero dar um jeitinho de ajudar Deus. É confiar plenamente no Pai. Glória a Deus. E às vezes eu tenho que tomar cuidado com o José, que eu vou subir a escada, lá na minha casa no segundo andar, eu vou subir a escada e ele vem correndo e já quer mergulhar na escada. Confiança no Pai. Calma, querido. Mas confiança. A Helena, você fala: Helena, botar ela no pula. Ela pula. Confiança no Pai dela. E essa mesma confiança, essa característica de uma criança confiante no Pai. A segunda, a
humildade das crianças. Se tem um serzinho que é humilde, é a criança. Nós que trabalhamos com as crianças aqui na saída, nós podemos ver isso. Eu separei uma frase que diz o seguinte: as crianças não se preocupam com status, riqueza ou posições de poder. Elas não tentam impressionar ou demonstrar algo que não são. Elas têm uma pureza e simplicidade no coração que muitas vezes nós perdemos. A criança ela não está preocupada em chegar ali. Então, o meu carrinho é de marca. Não, então, a minha mamadeira é a melhor mamadeira que tem. Eu só bebo leite X. A criança não se preocupa com isso. É uma pessoa humilde, simples. É uma característica que, quando Jesus fala assim, aprenda, seja semelhante à criança, é dessa forma que Jesus está falando. Seja humilde e simples, como uma criança. Você quer ver algo interessante? Quem que já comprou um presente? Assim, um presente bacana para o seu filho, um presente caro, ele joga para ele lá e liga a caixa de papelão. Ah, menino, é um presente. Simples. Ela não está interessada em poder aquisitivo, ela está interessada em atenção, é o coração dela que é dessa forma. Que o nosso coração possa ser como uma criança, humilde, simples. Jesus nos chama a abandonar o orgulho e a arrogância. Quantas vezes nós nos enchemos de orgulho e arrogância, nos achamos melhores do que os outros, queremos ser melhores, pisar as pessoas, crescer a qualquer custo. Mas Jesus está falando, ei, deixa essa arrogância de lado. Você não herdará o reino dos céus com essa arrogância. Busca a humildade. A outra, a alegria e a simplicidade das crianças. Crianças são naturalmente alegres e espontâneas e expressam felicidades de maneira simples. Eu estava ali atrás, eu fiz assim com a sobrancelha com o Brian começou a rir, felizão. E você vai aprendendo, cara, como é simples, como o coração de uma criança ela é alegre. É da natureza da criança se alegre. Se a criança não está alegre, alguma coisa está acontecendo. Não é normal uma criança ficar acanhada, não é normal uma criança ficar sentadinha, quietinha. Ela corre, ela brinca, ela conversa, ela é dentro das suas limitações. Tem uns que são mais treinados, tem uns que são mais acelerados, tem uns que saem correndo gritando no meio da igreja. Mas nós temos a facilidade de serem alegres, aonde elas estão, independente das circunstâncias. É um coração que Deus quer que nós temos, um coração alegre. O reino de Deus não é um lugar de rigidez ou tristeza, mas um espaço de alegria, comunhão e confiança em Deus. Jesus quer que a nossa alegria não dependa das circunstâncias externas, mas que brota de um coração puro e confiante no Senhor. A nossa alegria está onde? Está lá fora? Não. A nossa alegria está no dinheiro? Não. A nossa alegria está no Senhor. A nossa força vem dele. Se hoje as lutas vêm, as aflições vêm, nós nos permanecemos alegres, porque estamos confiantes no Senhor, na palavra de Deus, um coração como de uma criança, a alegria como uma de uma criança. Eu não estou enfeitando que a vida vai ser maravilhoso, vai ter dificuldades. Jesus falou, no mundo tereis aflições, ossos irão se partir. Mas tem o que? De bom ânimo. Eu venci o mundo. E se ele venceu, ele está me dando condição de vencer também. Em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Não porque eu sou bom, mas porque eu confio plenamente nele. Assim como o filho confia no Pai, temos que ter a nossa confiança em Cristo. E já encerrando, o olhar de uma criança é diferente do olhar de um adulto. É um olhar inocente. Não tem malícia. Às vezes você olha o olhar desses bebezinhos, dessas crianças. Eles vêm correndo, tia. Cara, como é o olhar de uma criança inocente? A criança, ela perdoa com facilidade, ela não guarda mágoa. E isso é algo muito forte.
Às vezes vocês já deram uma chinelada na bunda do filho de vocês? E aí, as meninas saem chorando. 10 minutos. Ô pai, eu te amo. Ô meu filho, vem cá. É da criança. Ela não guarda mágoa. Um coração que libera perdão com facilidade. Ah, pai, meu amigo me mordeu, mas daqui a pouco ela me mordeu de novo. Criança. Esse é o nosso coração, como tem que ser. E a Bíblia nos chama a sermos dependentes de Deus, assim como a criança é dependente dos pais, é termos fé. Se nós formos olhar, a criança ela tem fé em nós, porque ela fala assim: eu não estou vendo o alimento, mas eu sei que meu pai vai prover o alimento. E a gente vai lá e trabalha e coloca o alimento. Mas a criança, ela tem a certeza e a convicção que ela não crê naquilo que vê, mas no que espera que o pai dá para ela. Fé. É o que nós temos que ter em Cristo Jesus. E se nós olharmos, depois de Marcos 10, capítulo 10, e ainda na continuidade, nós vamos ver a passagem do jovem rico. Jesus estava ensinando sobre a criança. E logo à frente vai aparecer o jovem rico. E o jovem rico fala para o Senhor Jesus da seguinte forma: o que eu devo? O que eu tenho que ter para herdar o reino de Deus? O que eu preciso fazer? E ele tinha falado lá atrás: ser deles como semelhantes a uma criança. Só que o jovem rico, ele não foi como uma criança, ele chega todo cheio de arrogância, com o coração cheio de religiosidade. Eu fiz isso, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu vi uma frase que o rapaz falou: nós temos que ser como uma criança para herdarmos o reino de Deus. E a frase que ele fala é: temos nada. É entender que nós não temos nada. Tudo isso pertence a Deus. Quando nós chegamos a Deus com o coração carregado, falando: não, Deus, eu ministro a melhor mensagem. Não, Deus, eu toco o melhor louvor. Não, com o coração carregado, ele fala: ok, então você já está cheio. Para que você quer a minha presença? Isso se chama arrogância. Que nós possamos chegar na presença de Deus com um coração humilde, entendendo que precisamos dele para tudo na nossa vida. Buscar sermos como crianças, expressando alegria. Pegaram, né? Criança espontânea. Ó, e depois você vai ver, tá rindo e brincando. Não guarda mágoa, não guarda rancor. Não vai achar ruim que tirou ela do culto ali e levou ela para a salinha. Eu convido a igreja a ficar de pé enquanto o ministério de louvor toca o louvor. Eu convido os irmãos a fecharem os olhos. Que essa noite o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração. Será que a minha vida está de acordo com aquilo que eu ouvi hoje? Com essas características de uma criança? Eu não falo essas questões de, né? Mas eu falo a questão de ser humilde, um coração, né, confiante no Senhor. Será que a minha vida está de acordo? Será que aquilo que eu estou buscando é a presença do Pai? Será que eu estou preocupado com a presença do Senhor na minha vida? Será que eu estou confiante naquilo que Deus vai fazer por mim? Feche os seus olhos enquanto o ministério de louvor toca o louvor. O Espírito Santo vai ministrar em seu coração. E se nessa semana você ainda não teve tempo de parar para ouvir a voz de Deus, agora é o momento, agora é